Adversários do ex-presidente Lula estão empenhados em pressionar os ministros do Supremo Tribunal Federal, que julgam amanhã a legalidade da prisão em segunda instância. A análise é do comentarista político João Caires. Infelizmente, estão politizando um debate que é o caso do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula também está preso sem motivo algum, ele tem residência fixa. A gente sabe os tipos de arbitrariedade que foram feitos contra ele, como foi o caso daquela condução coercitiva sem motivo algum, né? Um desperdício de dinheiro público e uma arbitrariedade da justiça. Sendo assim, estão fazendo pressão de novo sobre o Supremo Tribunal Federal, assim como o general Vilas Boas fez naquele julgamento, em que ameaçou, né? Fez tipo uma ameaça, né? Como se o Exército fosse pressionar os juízes da Suprema Corte. Então não podemos aceitar esse tipo de pressão. Juízes da Suprema Corte, na minha opinião, deveriam ser totalmente livres para poder fazer o julgamento. Na verdade, a gente precisa saber nem quem são. Se você perguntar quem é o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, poucas pessoas sabem. Quem são os juízes da Suprema Corte na Suécia, poucas pessoas sabem. O Brasil inverteu as coisas. Antigamente no Brasil todo mundo sabia a escalação de trás para frente, de frente para trás da seleção brasileira de futebol. Hoje todo mundo sabe o nome dos 11 juízes do Supremo Tribunal, juízes esses que ficam dando entrevista aqui e ali, ou até mesmo falando de que forma vai julgar. Isso é um absurdo da democracia. Juízes não devem fazer esse papel. Juiz tem que estar lá para julgar e, de preferência, já que a gente segue tanto aqui, né, algumas linhas, e também se quer seguir alguns exemplos, por exemplo, a Suprema Corte Americana não permite filmagem nem gravação. O máximo que se pode fazer na Suprema Corte é desenhar o que está acontecendo. Não tem filmagem, não tem discurso de ministro defendendo isso ou defendendo aquilo. As pessoas sabem do julgamento depois, até porque o juiz não pode sentir esse tipo de pressão que acontece aqui. Se televisiona, uns querem fazer discurso para a torcida, e esse não é o papel da Suprema Corte, até porque eles são muito bem remunerados, têm mandato vitalício justamente para não cometer nenhum tipo de justiça. Então, amanhã começará esse julgamento esse que está bem claro. Você não precisa ser advogado, basta você pegar o artigo 5º da Constituição, né, em seu parágrafo 61, ou o Código 283 do Código de Processo Penal, basta ler, não precisa ser advogado, doutor, jurista. Está muito bem claro como 1 mais 1 é 2. Ninguém pode ser preso sem o transitado julgado. Ainda sobre o STF, se o julgamento for favorável, a decisão pode alcançar o processo contra o ex-presidente Lula e colocá-lo em liberdade. A reportagem é de Daiane Ponte. De acordo com André Augusto Bezerra, jurista membro da Associação Juízes pela Democracia, o debate sobre a prisão em segunda instância contraria a Constituição. O processo penal, em qualquer democracia do mundo, tem que seguir a Constituição. Isso faz parte do básico de um devido processo legal, que é o contraditório e ampla defesa. Quem acusa fala primeiro e quem se defende fala depois. Não tem lógica, foge do bom senso admitir que alguém que acuse outrem fale depois. Isso gera nulidade, e é uma nulidade absoluta, uma vez que viola esse postulado básico do princípio do devido processo legal. Desde 2016, quando o STF decidiu que uma pessoa pode ser presa em qualquer instância, os debates passaram a seguir uma orientação moral, sem considerar o que prevê a lei, explica o jurista. Ninguém é considerado culpado até que não caiba mais nenhum recurso das condenações. E quando alguém é condenado em segunda instância, não significa que ela seja culpada. Grupos contrários à iniciativa espalharam que, caso o Supremo seja favorável à prisão após segunda instância, 190 mil presos serão soltos. É mais uma fake news. André Lozano, advogado e coordenador do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, esclarece que ainda será preciso apreciar caso a caso. Infelizmente, os setores conservadores e os setores populistas da sociedade, hoje, eles acabam vivendo muito de fake news, de notícias falsas. Essa daí é mais uma notícia falsa que é espalhada. O que acontece? A pessoa que está presa preventivamente, ela não vai ser automaticamente colocada em liberdade.
precisará o advogado ou defensor público fazer essa solicitação para o juiz, para o ministro, entrar provavelmente com habeas corpus, para que essas pessoas sejam colocadas em liberdade. A decisão de amanhã, se obedecer o que a Constituição determina, deve alcançar o processo contra o ex-presidente Lula. Há mais de um ano na condição de preso político na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Com relação ao Lula, vai depender de qual será o posicionamento da Corte. Se o posicionamento for pela manutenção da prisão em segunda instância, após considerar o trânsito em julgado, entre aspas, após a segunda instância, nesse caso, Lula continua preso. Se o ex-presidente Lula está preso apenas em razão de uma decisão de segunda instância, se ele não foi preso em flagrante, se não houve um decreto de prisão preventiva contra ele, ele terá que ser solto, evidentemente. Mas é preciso dizer que essa decisão, uma mudança de entendimento, ela não significa que ocorre em razão da pessoa do ex-presidente Lula ou em razão de qualquer outra pessoa específica. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, revelou agora à tarde que a sessão de amanhã sobre a prisão de condenados em segunda instância não terá os votos propriamente ditos. Para isso, uma sessão extraordinária foi convocada para o dia 23, quarta-feira da semana que vem. Segundo Toffoli, amanhã a Corte fará a leitura do relatório do ministro Marco Aurélio, relator de 3 ações sobre o tema, e ouvirá manifestações de advogados que atuam no processo. Às vésperas do STF julgar a ação que pode derrubar a prisão depois de condenação em segunda instância, o que pode levar à liberdade do ex-presidente Lula, os ministros Gilmar Mendes, Alexandre Moraes e o presidente do STF, Dias Toffoli, se reuniram hoje com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Ao final do encontro, Gilmar Mendes disse que foi uma visita de cortesia. O julgamento de amanhã não foi abordado e a conversa girou em torno de temas gerais do judiciário. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.